Olá, pessoal! Boa noite para vocês. Muito feliz de estar aqui com mais uma das nossas lives do Três Palavrinhas. E hoje uma live muito especial nesse mês de abril. Estamos aqui, celebrando e aprendendo um pouco mais sobre o autismo. E eu convidei nessa live de hoje o autismo na igreja. Vamos aprender um pouco mais sobre como receber as crianças autistas com a melhor forma possível. Então, algumas dicas hoje pra gente, algumas orientações, o que fazer, o que não fazer. Então aproveita para já entrar, já separa aí suas perguntas, viu? Convida aqui papais e mamães, famílias que você sabe que vai ser abençoada com essa live e já aperta aqui no aviãozinho e chama para participar com a gente, tá bom? Vou aproveitar e ver aqui de onde vocês estão falando. Então me dá um oizinho aqui, me fala de onde do Brasil ou do mundo você fala comigo aqui hoje. Muito lindo ver aqui o carinho de vocês, falando que amam Três Palavrinhas. Vejo Três Palavrinhas sendo o tema de aniversário aí de várias festas, né? Tô vendo aqui a Cássia e a Camila falando também. Boa noite. Amo ver as crianças escolhendo Três Palavrinhas como tema de aniversário. Eu amo. Eu já fiz da minha filha também, de Três Palavrinhas, e ela amou. Olha só, galerinha de Pernambuco, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, Vila Velha, Mauá, em São Paulo, Pará. Gente, tudo quanto é canto, olha que coisa boa. Ceará, Fortaleza, Campo dos Goitacazes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos aí, gente, ó, do sul ao nordeste, cheio de gente aqui. Muito bom. Então vamos lá, vou aqui já chamar o nosso convidado de hoje. Só lembrando vocês que o tema da nossa live de hoje, nós vamos falar sobre a inclusão. Esse mês todo de abril, que é o mês de conscientização do autismo e nosso abril azul, não é? Então nós vamos falar hoje sobre os desafios e algumas dicas para a inclusão de crianças autistas na igreja, que é o que nós vamos abordar hoje, mas também são dicas que você pode aprender e usar em qualquer outro lugar que você encontrar com uma criança com essa necessidade especial de atenção, de cuidado e de compreensão, né? Então vai ser muito bom. Beijo pra galerinha de Cuiabá, Paraíba, Fortaleza, Maceió, Santa Catarina. Vai ser maravilhoso. Vou dar aqui 5 segundinhos para vocês convidarem aí, então. Aperta aqui no aviãozinho. Convida famílias que precisam estar com a gente aqui nessa live hoje, gente. Vai ser maravilhoso. Deixa eu chamar já aqui o pastor Glauco. Olá, Olá! Boa noite! boa noite, Ádila. Graça e paz. Graça e paz. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. E por aí? Graças a Deus. Primeiro, obrigada, né, por aceitar aqui nosso convite. Bem, Acho que tem tudo a ver você participar com a gente hoje, né? Eu já estava no meu coração da gente fazer essa live, que eu te sigo já tem um tempinho. aham, Acompanho lá, né, seu trabalho. ah, E obrigada por você aceitar, né, falar com a gente desse tema tão importante que a gente precisa tanto aprender, né, sim, para nós sim. mesmos, mas também para nossa turma que segue a gente, poder ter esse aprendizado, né, essa conscientização, conhecer um pouco mais de um universo que às vezes elas não vivem em casa, mas vivem no mundo, né? Então a gente precisa saber como lidar, né, nas Verdade. situações com as crianças autistas. Então, normalmente, pastor Glauco, eu começo assim. Eu primeiro me apresento, porque tem gente que vem que segue você e tem gente que vem que segue tuas palavrinhas. Aí eu peço para você se apresentar um pouquinho também. Tá Aham, certo? Então, uhum, eu vou tudo começar certo. aqui me apresentando, tá bom? Gente, eu sou a Ádila Misraí. Eu sou criadora junto com meu marido, do Samuel Misraí, do Três Palavrinhas. Então, sempre que você
acompanha aí, vê os vídeos e me ouve cantando, porque sou eu que canto todas as músicas para vocês. E nós que somos ali responsáveis por todo esse projeto, por essa parte criativa, tudo que tem aí de legal, de conteúdo Três Palavrinhas, passa por nós, né? Começa com a gente e junto com uma equipe enorme que a gente tem, que trabalha com muito amor e muito carinho para entregar para vocês aí um conteúdo não só muito bom, mas também cheio de Jesus, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, querido pastor Glauco. Eu queria realmente agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e de falar da alegria que eu tô de poder trazer esse tema tão importante, tão relevante, tão necessário e quase que um tema de utilidade pública, porque eu acho que todo mundo tem que aprender, né? Como receber crianças autistas, que é o nosso caso, nós estamos falando aqui de inclusão da criança autista, dentro da nossa casa, da igreja, no shopping, no mercado, em qualquer lugar que você encontrar com uma criança autista, você tem que saber como lidar. Então, hoje é uma aula para você e para mim, para a gente aprender, tá bom? Então, pastor, fala um pouquinho para a gente do seu ministério, do seu trabalho, como que você chegou a trabalhar com isso, da sua família, fala um pouquinho. Tá ok. Graças e paz a todos. Eu sou o pastor Glauco. Eu sou pastor da Igreja Metodista do Brasil, atualmente servindo aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Pastoreando a Igreja Metodista em Guadalupe, que é na zona norte do Rio, e com algumas funções que, na verdade, começaram como funções colaterais da igreja, mas estão se tornando funções principais, né? Uhum. E aí eu acumulo aqui uma assessoria regional para pessoa com deficiência, na primeira região, estado do Rio, aqui na Igreja Metodista, onde a gente tem um desafio de implantar 290 ministérios de inclusão, um em cada igreja. E assumi recentemente também a coordenação da Pastoral Nacional da Inclusão da Igreja Metodista. Então, o desafio já ampliou para o Brasil, né, Águia? Além disso, sou idealizador aqui do autismo na igreja, sou casado com a pastora Angélica, a gente é casado desde 2007, e pai do Azaf, que é inspiração para tudo que vocês veem por aqui, né? Então, o Azaf nasceu em 2010, foi diagnosticado em 2012 com autismo, na época o que se chamava autismo severo, nível 3 de suporte, atualmente como a gente fala hoje, mas progrediu bem, hoje ele é um nível 2, mas ainda não verbal. E teve no seu tempo ali da infância, hoje é um adolescente, mas teve aí no seu tempo da infância o seu momento paixão por Três Palavrinhas, né? A gente ouviu muito Três Palavrinhas em casa. Ele gosta, na verdade, mas tem época que fica mais intensa, as crianças vão crescendo e por ser autista que não vai mudando algumas preferências, Sim, né? Mas benção demais. Benção demais. Muito bom, pastor. E assim, quanto tempo tem que o senhor está trabalhando com esse ministério, né? De criação você está criando ministérios de inclusão dentro das igrejas. Então, há quanto tempo? Quando que isso começa, né? Vou começar do começo. Meu filho foi diagnosticado em 2012, né? Mais ou menos umas 3 semanas após a gente receber o diagnóstico do Azaf, nós pastorávamos uma igreja na Baixada Fluminense e a gente passou por um episódio muito triste de preconceito com o nosso filho dentro da nossa própria igreja, né? Eu lembro que eu cheguei em casa numa quinta-feira após o culto e quando eu abri o meu Facebook para dar uma olhada, tinha um post de um rapaz que era da igreja na época no Facebook. Campanha de Ganon ao seu filho, não aguento mais criança correndo na igreja. Aquilo veio como uma punhalada nas minhas costas, né? No primeiro momento, fiquei com muita raiva daquilo, mas sentei, coloquei a cabeça no lugar e entendi que tinha 2 maneiras de resolver aquilo. Ou tentaria fazer justiça, ou seria uma resposta. E aí, naquele dia, eu decidi que a gente seria uma resposta. Então, aquilo foi uma virada de chave, sabe? A gente não tinha contado para ninguém ainda do diagnóstico do Azaf, só quem sabia era minha esposa e eu. E naquele momento ali a gente entendeu e o questionamento foi, né? Poxa, se o filho dos pastores passa por isso, imagina se for o filho de um visitante da igreja. Alguém que entra na igreja para buscar socorro, né? É uma situação bem difícil. Então a gente começou em 2012 ali para 2013
Em 2013 nós fizemos nosso primeiro culto azul. Não conheço ninguém que tenha feito algo do tipo antes, né? Desde 2013 a gente faz todos os anos, sempre em abril. Na verdade, esse é o primeiro ano que a gente não vai fazer na nossa igreja local no primeiro domingo. Normalmente é no primeiro domingo, mas eu estava em outra agenda e foi de Deus estar lá. Até mandei um vídeo para vocês do Uhum. Abner, no Abner que Sim. assistiu a live, a mãe dele, né? Estava com eles lá em Tocantins. E aí eu comecei a fazer um trabalho a nível local, sabe? Eu ia aprendendo sobre o autismo e ensinando para a equipe do Ministério Infantil da Ah, que igreja. lindo. Tudo que a gente aprendia, a gente repassava, tudo aquilo que a gente aprendia, a gente buscava transbordar na vida das pessoas. E nós passamos nessa igreja, Ángela, 12 anos. O pastor metodista ele tem essa peculiaridade. O nosso ministério ele é um ministério itinerante. A itinerância faz parte da estrutura da igreja. Então, de tempos em tempos, de acordo com a visão que Deus dá para o bispo da igreja, a necessidade da instituição, a gente é transferido de uma igreja para outra. Uhum. Então, Azaf nasce nessa igreja, é diagnosticado nessa igreja e vive lá até os 10 anos. Quando, quando saiu a nomeação para uma nova igreja, ali a gente tem um outro impacto. E para mim, eu falo isso com muita propriedade, que assim, esse segundo impacto ele foi pior do que o do diagnóstico. Hum. Por quê? Porque no dia que saiu a nomeação, a gente já sabia que seria transferido de igreja. Mas no dia que saiu a nomeação, a gente questionou algo que foi muito pesado para nós, sabe? Uhum. Porque foi o seguinte: agora somos dois pastores e eu acho que a gente não tem uma igreja para o nosso filho. A gente estava Hum. numa igreja que estava confortável, numa igreja que as pessoas já entendiam o Azaf e sabiam o que fazer com ele. E Uhum. agora eu ia para uma realidade nova, né? Nessa realidade nova, no primeiro dia, no dia que a gente chegou lá, no dia de tomar posse da igreja, eu me senti muito bem acolhido, né? A, a, a equipe do Ministério Infantil estava na porta da igreja esperando a gente chegar para saber como que faria com ele, Uhum. né? O Araf, ele tem seletividade alimentar, ele não come quase nada fora de casa. Uma das Uhum. poucas coisas que ele come fora de casa é pastel de carne. Só pode ser de carne, não pode ser outra coisa. E nesse dia, eu acho que o ápice do acolhimento nessa igreja nova foi quando a gente foi tomar um café e tinha um pastel de carne dele Ah. lá. Que até isso eles tiveram cuidado de procurar saber, né? Hum. Entrar em contato com outra igreja, não perguntaram nada pra gente. Foi tudo entre os irmãos das duas igrejas. Isso foi Uhum. algo que foi bem interessante. E ali eu me senti acolhido, eu falei, cara, vamos para cima, eu vou ensinar para eles. Se eu ensinei para uma igreja, eu vou ensinar para Uhum. outra. E para alguns amigos no caminho. Um mês depois a igreja fecha. 2020. 2020, pandemia. Eu sei que a pandemia foi terrível para muita gente, mas aqui para a gente foi assim, Deus falou muito forte no nosso coração, sabe? E Deus estava parando a nossa agenda para alinhar um propósito. O dia que Deus falou isso comigo foi na sexta-feira da Paixão de 2020. Eu estava fazendo minha devocional, Deus falou isso comigo. E naquele dia eu entendi. E muitas pessoas começaram a procurar a gente. Uhum. Pastores procurando a gente, porque crianças autistas em casa, os pais em casa, sem saber o que fazer com a criança, recorriam à igreja para tentar ajudar de alguma forma, a igreja não sabia o que fazer. E ali foi quando virou a chave. Cara, se vocês vão treinar uma igreja, vocês treinam quem quiser com vocês, né? Uhum. Aí ali sim foi quando a coisa tomou forma como ela é hoje, né? Uhum. Até então era um trabalho pontual a nível de igreja local, a nível de quem procurava a gente, que sabia. Ali foi quando a gente se expôs, né? O perfil vai fazer 3 anos agora, o perfil no Instagram, e graças a Deus, assim, é um perfil muito nichado, né? Porque falar de Uhum. autismo na igreja é muito nichado, mas assim, com uma resposta do pessoal que acompanha a gente muito bacana. A gente tenta ajudar o máximo de pessoas possível, é isso que a gente tem feito nesses últimos anos. Nossa, é muito lindo, né? E acho tão bacana ver como que por causa de uma necessidade que a gente tenta responder, Deus põe a mão e faz coisas incríveis, né? Sim. Já contei aqui algumas vezes que o Três Palavrinhas surgiu assim também, né? Eu queria cantar as músicas que eu cantava quando eu era criança para os meus filhos, eu não achava nada que tinha as músicas antiguinhas para eles, né? Uhum. Então eu cantava e tal, e surgiu disso. Então a gente começou a Três Palavrinhas por causa dos meus filhos, porque eu queria cantar com eles e para minha família, para minha igreja. Era uma coisa assim, para ser nosso. E de repente, além de ir para as casas, foi para as igrejas, né?
e o seu foi para as igrejas, depois para as casas, né? A Isso. internet, durante a pandemia, ela nos permitiu ser criativos e fazer coisas que a gente não pensaria se não tivesse preso, né? Vamos dizer assim, se tivesse sem essa outra opção. A gente está ali na rua trabalhando, fazendo as coisas, mas quando a gente ficou fechado ali em casa, é isso mesmo que você falou, parando um pouco, você ficava assim, bom, vou ter que fazer alguma coisa. E veio vindo criatividade para poder Sim, socorrer sim. mesmo, né? Mas assim, as pessoas às vezes ficam perguntando assim, não, mas o que seria inclusão? Tô vendo que tem muita gente que está falando aqui que provavelmente vive, né? Aqui, ó, meu filho é autista, meu neto é autista, tem várias pessoas aqui, até adultos falaram, eu tenho 43 anos e sou autista. Às vezes, muitas pessoas se descobrindo autistas por conta dos filhos, né? É nossa realidade, da nossa geração adulta se descobrindo porque os filhos são, né? E Uhum. aí acabam se compreendendo melhor, né? Começam a entender a vida de uma outra forma. Ah, agora eu sei porque sou assim. Então Sim. conseguem ajudar melhor os filhos. Eu tenho alguns conhecidos também que se descobriram autistas por conta dos filhos, né? Já Uhum. adultos. Mas assim, a gente sempre fala de inclusão, né, e tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, para quem está aqui junto com a gente, o que seria assim a inclusão do autista na igreja? Qual é o primeiro, o que é mais importante para começar? Qual é o primeiro passo? O que é? Para as pessoas aprenderem. Tá. Eu gosto de ser um cara muito prático. Antes de eu apresentar um conceito, eu vou falar uma frase que resume Tá. isso, tá? Eu li uma frase uma vez, infelizmente eu nunca descobri quem disse essa frase, mas certa vez alguém disse o seguinte: integração é você chamar para o baile, Uhum. inclusão é chamar para dançar. Agora vamos ao conceito. O que é inclusão? Porque quando a gente fala de inclusão na igreja, na escola, em qualquer espaço, inclusão é quando eu me preocupo, tá, em criar oportunidade para que todas as pessoas participem de tudo, absolutamente tudo que acontece no espaço. Sim. Entende? Então, Uhum. assim, só para a gente entender isso aqui de uma forma assim, mais prática, a gente passa por alguns paradigmas ao longo da história. Hoje a gente fala em inclusão, até há pouco tempo a gente falava em integração. Esses dois períodos da história, eles têm uma particularidade bem interessante, que é o seguinte: o período da integração ele foi conhecido como modelo médico da deficiência, que era o período em que a pessoa deveria se adaptar ao contexto. Tá. Em 1994, numa cidade chamada Salamanca, na Espanha, numa reunião muito importante lá com líderes mundiais, com ONU, com OMS e diversas outras instituições importantes, pela primeira vez foi dita a palavra inclusão no conceito, no contexto ali de inclusão escolar, né? A gente quebra o paradigma do modelo médico, porque entender o seguinte: a ciência ela tem o seu limite. Então ela até pode reabilitar as pessoas, mas chega um momento que não vai mais. Uhum. Então aqui a gente quebra o paradigma para o paradigma da inclusão, que é o modelo social da deficiência. Se a pessoa não consegue ingressar no ambiente e não consegue participar de forma ativa do que acontece ali, a deficiência está no ambiente e não nela. Entende? Tá, entendi. Uma igualdade de oportunidade para que todo mundo participe de forma ativa de tudo que acontece ali naquele espaço. É aquela questão assim, que integração é diferente de inclusão, né? A E é integração. importante entender esse conceito, Adila, sabe por quê? Eu costumo até brincar em palestras que dou, em treinamentos que dou, que é o seguinte: sabe aquela máxima? Não, aqui na igreja todo mundo é igual. Ah, A gente trata todo mundo de forma igual. Porque Jesus não fez acepção de pessoas, nem a gente. Eu costumo brincar que é um atalho para você ser exclusivo, para você excluir as pessoas. uhum, Tá? Eu fiz um post um tempo atrás, até repliquei esse post na semana passada, aquela imagem dos caixotes, que tem três pessoas, um adulto, um adolescente e um bebezinho. Cada um com um caixote tentando ver um campo, então uma cerca de madeira. Não hum, consegue ver o outro lado. Mas quando você redistribui, o que não precisa fica sem nenhum, o que precisa de um tem um e o que precisa de dois tem dois, todos eles conseguem usufruir daquela imagem, assistir aquilo.
Então é mais ou menos isso, né? Assim, quando a gente fala de usar recursos, ferramentas, estratégias dentro do espaço da igreja ou outro espaço qualquer, para que essas pessoas experimentem o que acontece ali, a gente não está falando de favorecer ninguém. A gente está falando de dar igualdade de oportunidades. Muito bacana. Então, assim, por exemplo, dentro do Ministério Infantil, aqui quando a gente mudou para cá, eu fiquei responsável pelo Ministério Infantil, né? Na verdade, a gente construiu o Ministério Infantil, porque não tinha ainda. E é um trabalho muito interessante, porque você vai vendo que realmente cada criança é de um jeito, e cada uma vem com uma bagagem, cada uma vem com uma história ali de família e tal. E às vezes eu percebia muito que tinha pai e mãe que chegavam, estavam doidos para já para assistir um culto, porque tem também, né, aquele momento ali do pai e da mãe no culto e deixa a criança ali, você fica livre da criança para poder louvar a Deus, né? Aquela coisa que a gente ensina a não pensar, né? Os pais não estão se livrando da criança para ir para o culto, pelo contrário, eles estão levando as crianças para ela cultuar ali na linguagem dela, enquanto eles cultuam ali na linguagem deles. Mas o culto é o mesmo, né? É o mesmo Deus e é a mesma igreja, o corpo de Cristo. E eu via muitas vezes que alguns pais deixavam as crianças, mas não falavam da necessidade especial da criança. Então, às vezes, o voluntário ficava ali perdido, não sabia como fazer. Você sabe, porque tem graus diferentes e tem hora que você acha que a criança ela é só mais agitada e tem hora que o profissional ele bate o olho, ele vê, né? Alguém que tenha uma pessoa em casa, assim, bate o olho e vê. Mas quem não vive ou não conhece, não sabe como lidar, né? Uhum. Então, uma coisa que eu sempre achei muito importante falar era isso. Os pais precisam falar para os voluntários a necessidade específica, porque às vezes tem, por exemplo, o senhor é seletivo na alimentação, então com certeza ele não vai comer ali na sala, não precisa dar lanchinho para ele. Né? Tem criança que, olha, ele fica bem, às vezes, eu lembro de uma criança que ele ficava assim, não se enturmava na hora da atividade, da lição, ele não sentava junto, mas eu via que ele estava prestando atenção enquanto ele estava andando, né? Depois a gente chegava e passava para ele a lição, exclusivamente para ele, e fazer a atividade em grupo. E aí ele participava, né? Mas quando era para ficar sentado prestando atenção, ele não ia ficar, ele não ficava. Então, duas coisas. Primeiro, que eu acho que é importante, os pais avisarem, né? A pessoa responsável da igreja, olha, meu filho precisa disso, disso e disso. Porque o pai sabe ser bem pontual, né? Naquilo que precisa. E qualquer coisa, telefone, contato, pode me chamar, eu venho aqui. Mas não desistir dos pais. A gente só tem um ponto aí que é bem interessante, Ângela, que é assim, para quem trabalha com Ministério Infantil principalmente, é muito importante que os pais digam, tá? Mas a gente precisa tentar entender também em qual fase desse processo que esse pai está, tá? Uhum. Isso é muito interessante porque eu não sei se vai ter autista nível 1 de suporte aqui, já tentaram me cancelar algumas vezes por falar isso, mas o que acontece? Tem pai que não fala, na verdade, por causa do momento que ele ainda está vivendo, Sim. né? Porque o autismo, assim, ele é sorrateiro, ele não avisa que vai chegar, né? A gente tem um filho e você tem todas as expectativas para aquele filho e às vezes 2 anos, como o meu caso, na época o Azar foi diagnosticado bem cedo, tá? Com 2 anos foi diagnosticado, mas às vezes passa mais tempo do que isso até a criança receber o diagnóstico. E aí, quando os pais recebem esse diagnóstico, é como se o chão abrisse, né? É um tempo. A ciência explica o que eu vou falar aqui, que é a questão do processo de luto. Os pais entram num processo de luto, que é o luto definitivo, né? Ele não perde o filho, mas ele perde as suas expectativas. E quando a gente vai estudar sobre o luto, a gente aprende sobre isso. O luto ele não acontece só quando alguém morre. O luto ele acontece todas as vezes que a gente tem uma perda que para nós é significativa, né? E aí esses pais, eles podem estar em alguma dessas fases. São 5 fases dentro do luto. Ele pode estar na fase da negação, acabou de receber o diagnóstico, ele não acredita naquilo. Ou está na fase da raiva. Ou na fase da barganha, que assim, é uma das mais difíceis. E se ele não fosse autista? E se tivesse sido diferente? Ele começa a planejar a vida que não vai existir. Entende? Depois o processo da depressão. E por fim o processo da aceitação. Então, assim, depois de muito estudar sobre isso e conversar com muitos pais,
eu cheguei à conclusão que a gente tem pelo menos 4 perfis de pais que chegam na nossa igreja. Hum, Primeiro perfil, o perfil da ignorância, o pai que não sabe que a criança tem autismo, não sabe nem o que é o autismo. sim. Então isso pode Uhum. acontecer também, né? Posso falar O só uma coisa? segundo, Esse período é muito importante, porque teve uma pergunta aqui de uma pessoa que falou assim: e como que a gente fala para os pais que a criança pode ter? Eu até lembro de muito isso acontecer. Eu falo: a gente não fala para os pais que a criança pode ter. Aquilo que você acha não quer dizer que seja, você não fala, né? Você não é eu psicólogo, vou dar mesmo que você seja, fala no seu consultório. Aqui no Kids você não vai falar isso, exatamente. É isso aí. né? Então, assim, o segundo grupo é o grupo mais difícil. Eu costumo brincar que é o grupo do jejum e da oração. Por quê? São os pais que não aceitam o autismo. Uhum, Tá ali, a criança tem um diagnóstico, mas ele não aceita, em hipótese nenhuma. Esse grupo é o mais difícil, porque eles têm muita rebeldia no é, que diz respeito ao autismo, né? Isso atrapalha a criança. uhum, O terceiro grupo é um grupo que é interessante, Adila, que é o grupo que sabe do autismo, é o grupo que já aceitou o autismo da hum, criança, só que eles não falam na igreja no primeiro momento, sabe por quê? Porque eles já foram excluídos no shopping, no parquinho, né, na escola, em entendi. tudo, na família, em tudo quanto é lugar. E ele vai buscando a igreja como um refúgio, quando ele chega lá e fala, eu não vou falar porque eu não quero ser excluído daqui também. E o quarto grupo é o grupo que eu brinco, falo que é o grupo que joga no meu time. Eu não sei quantas corridas de Uber eu fiz na vida, Hum, mas uma coisa eu sei, nenhum motorista de Uber que fez corrida comigo deixou de ouvir sobre o autismo, porque hum, eu falo para todo mundo. uhum, Eu não perco uma oportunidade. E por que que eu sou assim? Porque eu entendo que a gente precisa educar as pessoas. A gente uhum, precisa educar a igreja, precisa educar a sociedade. Não dá para eu sonhar com uma sociedade melhor para o meu filho se eu não fizer o meu papel hoje como pai de educar as pessoas para o autismo. Né? O uhum. autismo tá aí, uma em cada 36 crianças são autistas e a gente não pode mais ficar calado. Não dá mais para passar despercebido. Né? Não, não dá mais. Acho que é um assunto que o pessoal já devia estar dominando, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos sobre, Sim, sobre a inclusão social de uma maneira geral, mas assim, como a gente está falando nesse mês da criança autista, o mundo está ensinando uma coisa muito estranha para as crianças, né? Que é a você aceitar o diferente e aí coloca entre linhas um diferente que não é o diferente que a gente conhece, né? Que não tem nada a ver com o que Jesus fala. E tenta colocar no pacote de inclusão coisa que não é inclusão. coisa que não está lá. Isso é uma luta que a gente tem, tá? E aí, como a gente está falando especificamente, quem me segue, teoricamente, é cristão. Quem te segue também, Uhum, isso é uma luta como igreja, inclusive, né? Porque muitas igrejas que me convidam para ir ministrar, eu recebo essa pergunta do pastor, mas de qual inclusão que você fala? Porque se você for para o Google e pesquisar, infelizmente, é, se o site do autismo na igreja estiver bem ranqueado, ele vai aparecer ali no finalzinho da primeira página, mas nem sempre aparece. Se você colocar uhum. igreja inclusiva, teologia inclusiva, vai aparecer um monte de coisa que não é o que a gente pensa e nem acredita, e nem prega. Não, com E aí, certeza. uma dica rapidinho aqui, o que que eu vou falar para os pais? Meu irmão, minha irmã, se você é neuropediatra, no teu consultório você fala o que precisa ser falado. Na igreja, a igreja não é clínica, não é consultório, tá? Uhum. Anota essa frase aí, uma frase que está gritando no meu coração desde semana passada, eu já falei em algumas lives essa semana. A maior expressão do amor é o cuidado. É mesmo. A maior expressão do amor é o cuidado. Essa família chegou ali, ela precisa ser cuidada, tá? Tem um ditado, eu não sei se esse ditado, não sei nem onde você mora, né, Ádila, mas no interior do Rio tem um ditado muito conhecido que dizia o seguinte: quem meu filho beija, minha boca adoça, né? E faz muito sentido. A gente gosta de quem cuida bem dos nossos filhos. Com certeza. Melhor maneira para a gente abordar esses pais: demonstra cuidado pelos filhos, Uhum. demonstra carinho, amor. Você não precisa chegar e dizer que você acha que a criança tem, mesmo que você seja um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Não precisa fazer isso. Se for o caso, quando você tiver intimidade, você gera dúvida, bota a pulga atrás da orelha. Mas nesse primeiro momento, como que vai ser a nossa abordagem? Olha só, ele ficou muito bem aqui na igreja hoje. O que que ele gosta de fazer em casa? Que tipo de brincadeira que ele gosta? Eu quero adaptar aqui, eu quero preparar para ele aqui coisas que ele gosta de fazer. Uhum. O que ele faz na escola? Você pode ver com a professora para mim?
como que acontece lá na escola? Traz isso para mim, que eu vou usar isso aqui também, para ele se sentir feliz, para ele ficar bem aqui. Então, a melhor abordagem que a gente vai ter é usar a família como fonte de informação. Eles vão trazer para nós o que essa criança precisa. É isso aí. Eles vão apontar esse caminho para nós. Deixe o diagnóstico profissional. Se você estiver servindo no Ministério Infantil, você é um voluntário do Ministério Infantil, você não é o profissional nessa hora. Tá? Por quê? Por que isso é importante? Os pais, eles já passam a semana toda na clínica. Uhum. Eles não querem ouvir anamnese na igreja. Eles não querem ouvir sobre diagnóstico na igreja. Eles estão indo ali buscar um descanso, um refúgio. E cabe a nós, se a gente ama essas pessoas, essas famílias, cabe a nós promover isso. É isso mesmo. Eu até entendo assim que às vezes esse pensamento é muito comum. A pessoa quer ajudar, quer falar, olha, será que cada coisa, né? Será que não tem alguma coisa? Será que não tem alguma... São tantas perguntas estranhas que você fica até sem saber, não é possível que a pessoa está falando isso. Mas eu sei, eu entendo que as pessoas tentam falar porque elas pensam assim... No caso aqui, eu acho que foi uma profissional, né, da área que perguntou, mas tem gente que às vezes só tem uma opinião. E mesmo assim, né, isso é tão importante, a gente fala até assim para crianças não autistas, que às vezes tem umas crianças que são mais agitadas e às vezes dão mais trabalho para os pais em casa, aí chega lá na escola dominical, na sala, dá trabalho, aí a pessoa vai e chama o pai para vir buscar. A gente fala assim, puxa vida, o pai já tem isso na escola, já tem isso em casa, ele sabe que o filho dele é agitado, ele está aqui para buscar a Deus, você vai ser mais um que vai chamar? Tem um limite, né? Claro que tem um momento que realmente está colocando a segurança dele ou de outras crianças em risco, tem que chamar assim. Mas se não, poxa, abraça, conversa, senta, o que está acontecendo? Geralmente essas atitudes são reflexos de alguma coisa que aconteceu na semana, né? Ou em casa. Então, até a criança já fica tanto na clínica, né? Os pais já ficam tanto falando sobre esse assunto, dando, às vezes, tantas explicações para os outros e para si mesmo o tempo todo. Então, chegando na igreja, ele quer paz. Então, vamos dar paz, né? Adley, tem uma informação aqui, assim, como o público é muito voltado para o Ministério com crianças, é muito mais do que a criança. Eu preciso falar isso aqui para gerar o senso de responsabilidade, tá? Sim, claro. Quando a gente acolhe uma criança, né, autista na igreja, a criança é o nosso público direto, sim, mas a gente tem um público indireto, tá? Principalmente os pais. Por quê? O fato desses pais estarem na igreja juntos já fazem deles uma minoria. 4 em cada 5 mães autistas são abandonadas pelos pais. Uhum. Ah, pastor, mas o divórcio no Brasil é assim mesmo. O casamento se tornou líquido, né? Não. Uhum. Divórcio no Brasil é de 33% em 5 anos. 1 em cada 3 casais se separam em até 5 anos. Isso é estatística, não muda, matemática não mente, né? Quando a gente olha para casais com filhos autistas, a gente vê essa curva saltar de 33% para 80%. E o prazo cai de 5 para 1 ano. Então, repete. Muitas vezes Casais autistas, de casais com filhos autistas. ela aumenta de 33% para 80%. 4 em cada 5 mães vivem o divórcio. Tá? E o prazo ele cai de 5 anos para 1 ano. Então, assim, muitas vezes o divórcio acontece dentro do consultório médico na hora da entrega do laudo. Tá? Então, acolher essa criança e fazer de tudo para ela estar com a gente ali, naquele momento, naquela 1 hora, naquelas 2 horas de culto ali, indiretamente contribuir para que uma família continue casada. Né? Sério. Uma outra informação que é importante, tem estudos psiquiátricos que falam sobre isso, pensamentos suicidas em mães de autistas. Eu ia te perguntar como ficam as mães, né? Às vezes que são abandonadas, elas mantêm o filho sozinha, né? Isso, e aí, Adila, assim, isso até para gerar um senso de responsabilidade nos homens também, né? O cara sai de casa, muitas vezes, para se esquivar do filho com autismo, e ele não entende que ele não está penalizando o filho apenas. Porque aquela mãe, ela vai viver em função daquele filho, entende? Ela vai se anular para dar conta da criança, né? Então, assim, você coloca uma sentença ali sobre 2 pessoas, não apenas sobre uma, sobre a criança, que já seria péssimo, né?
Então é uma questão que é assim muito impactante. A gente precisa pensar. Quando essa criança está sendo acolhida lá no sistema infantil, você pode estar prevenindo um divórcio. Tá? Muitas vezes é o único tempo ali na semana que esse casal tem junto. A Marcela colocou um comentário aqui. A gente tem um estudo de 2013 que foi feito nos Estados Unidos pelo JAMA Psiquiatrics, que é uma instituição renomada lá. E esse estudo, ele comparou, ele disse que o estresse de uma mãe atípica, uma Uhum. mãe de autista, ele é equivalente ao estresse de um soldado que está voltando da guerra. E por que que isso acontece? Pelo estágio de alerta dessa mãe. Essa mãe, ela não consegue relaxar em momento nenhum. É só a gente pensar, como que é um soldado na guerra? Ele não dorme em paz, ele não come em paz, ele está o tempo todo num nível de alerta que ele pode perder sua vida a qualquer momento. Né? E essa mãe sozinha, essa mãe solo, ela passa pela mesma situação. A criança pode correr risco, a criança pode ter demandas com a alimentação, a criança pode não desenvolver habilidades ali para o próprio autocuidado, para tomar um banho, para usar o banheiro sozinha, por exemplo. Uhum. E essa mãe se resume à vida dessa criança. É, né? Tem uma sigla aqui, eu moro nos Estados Unidos, o pastor, e tem uma sigla aqui que eles usam muito, porque aqui tem muitos esses soldados, né? Como que chamam? Que participaram da guerra e voltaram, né? Que já estão por aqui. Veteranos. Veteranos. Muito veterano. Em todo lugar que você vai, tem ali uma honraria para eles têm muitos benefícios e tal. E eles têm uma doença que agora eu não lembro o nome da sigla, que é justamente esse, por causa do estresse de guerra, né? Então eles voltam e têm, às vezes, acompanhamentos para o resto da vida, porque eles precisam reajustar a mente para aquela vivência ali daquele momento, né? Só que Sim. no caso da mãe, ela não sai da guerra, entre aspas, né? Ela tá ali e Ela está ali. mantém a vida toda, né? Então, a gente tem que ter esse amor, essa... É mais do que a compaixão, é uma compaixão com compreensão, né? Porque se você só tem compaixão, mas você não tenta compreender, você não consegue ajudar, né? Você até Uhum. fala, eu vi no seu Instagram falando do curso, né? E sobre informar, conscientizar, acolher, né? E incluir. Você Isso. pode falar pra gente assim rapidinho o que que seria essa Posso, tá? combinação? Isso, na verdade, são os 4 capítulos do nosso livro. Né? A gente tem um livro publicado que, infelizmente, eu não tenho nenhuma aqui, porque no domingo eu fui numa igreja e o último que eu tinha eu dei pro pastor. Estou esperando a gráfica me mandar. Mas era o meu. Era o último que eu tinha em mãos mesmo. Mas o que acontece? Isso aí é um ciclo. Deus me deu uma direção em 2020, quando eu estava preparando o nosso culto azul, que seria online. E aí isso acabou sendo um resumo da palavra daqui que eu ministrei naquele dia e acabou depois, posteriormente, se tornando no livro que a gente publicou em 2021. São 4 etapas de um processo, tá? Uhum. E eu chamei isso de ciclo virtuoso da inclusão. Por quê? Porque não adianta, ó, esse mês de abril a gente está falando massivamente sobre o autismo. Sim. Tá? No dia 3 de abril, eu postei os meus stories. O dia 2 de abril de 2024 começa hoje. Entende? Uhum. Porque a gente precisa até que isso se torne algo natural, Uhum. né? Então é um ciclo. Primeiro passo, informação. Por que a informação é importante? Porque ninguém se relaciona com aquilo que não conhece. A gente tem medo do novo, então a gente precisa quebrar esse paradigma. Olha só, isso não é algo novo, isso é algo que já acontece, a gente tem que se posicionar. Só que a informação, Adila, a informação é muito fria. A informação é muito fria, né? Eu costumo brincar, dizer que a informação é a capa do jornal. A gente vê, isso gera um impacto, mas daqui a pouco a gente esquece. Eu Isso. vou fazer um exercício com quem está online com a gente aqui, o pessoal vai entender o que eu estou falando. Então, o segundo ponto é o conscientizar. E tem uma linha muito tênue entre informação e conscientização, que é o sentimento. Entende? Vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui com o pessoal. Em 2016, um acidente aéreo com uma equipe de futebol do Brasil aconteceu e morreu várias pessoas naquele voo. De quem que eu estou falando? Vamos ver quem vai botar no comentário. Pode falar? Pode, Vou deixar pra pode. falar? Chapecoense. É. Agora vamos lá. Qual foi a última vez que você lembrou disso?
Entende? Por quê? Porque é uma informação. O mundo parou por causa daquele acidente. Mas é uma informação. Uhum. A informação, ela se perde no caminho. Uhum. Agora vamos lá. A mãe de quem estava no avião. Qual foi a última vez que ela lembrou disso? Hoje. Ou agora? Ou ela não esquece? Uhum. Entende? Por quê? Porque tem um sentimento envolvido ali. Uhum. Então isso faz diferença. Eu chegar uma vez por ano, fazer um culto azul na minha igreja, lindo, maravilhoso, mas eu preciso continuar falando que tem mãe se suicidando, que tem autista se suicidando, que tem casamento acabando. Não dá para dizer que eu sou cristão e sou pró-família se as pessoas estão se separando debaixo do meu nariz e eu não estou fazendo nada para ajudar. Uhum. Entende? Então, esse tipo de informação, mostrar o autismo sem romance, mostrar o autismo como ele é na vida real, é importante. Por quê? Porque isso toca no sentimento. É Quem verdade. sabe, quem sabe nessa live hoje vai ter alguém que vai mudar de ideia e achar que aquela criança que dá trabalho, ela não dá trabalho. Uhum. Cumprindo ali a minha missão para esse casal continuar junto. Então, vou Amém. fazer o meu melhor esse domingo que eu estou na escala com ele aqui para que essa família consiga cultuar. Amém. É isso São mesmo. dois pré-requisitos: informação e conscientização. Isso é a base. Isso é a base. Quem está informado e quem está consciente, aí sim a gente vai para o terceiro passo, que é o do acolhimento. Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve das famílias? As famílias passam muito por isso. Que a criança levantou e saiu, ela deu uma corridinha, para ela não ter uma crise, ela deu uma corridinha na igreja. E as pessoas olham e julgam com o olhar. Uhum. Quando a gente sabe que aquela criança tem autismo, que ela precisa fazer aquilo, o nosso olhar muda. A gente começa a ser pessoas mais acolhedoras. Uhum. São pessoas mais acolhedores, né? Para só então pensar em incluir. Então tem todo um caminho e a gente não pode inverter essa ordem, o Adila. Por quê? O que eu recebo todo dia aqui no Instagram? Pastor, chegou uma criança autista na minha igreja. Tem material adaptado para me mandar? Não, não tenho. Por que não tem? Porque é um material adaptado para criança. Preciso conhecer essa criança para ver como que ela aprende e como que eu posso facilitar a vida dela. O que a gente entrega, por exemplo, quando a gente treina numa igreja ou quando as pessoas que entram para o nosso curso? A gente dá as ferramentas. Olha só, essas são as ferramentas que você vai usar. Agora você vai aplicar conforme cada criança que tiver com você, cada necessidade que Uhum. você tiver ali diante de você. Então é bem interessante pensar sobre isso. E por que é um ciclo? Informar, conscientizar, acolher e incluir. Porque quando eu tiver aqui já incluindo essas crianças, eu não posso esquecer que tem gente entrando na igreja. A igreja, a vida dela é dinâmica. E se a gente não faz disso algo que seja parte da cultura da igreja, o que acontece? Se perde. Quantos projetos a gente viu nascer na igreja? Projetos legais, projetos bacanas, projetos que eram inspiradores, mas que ficaram pelo caminho. Eu já perdi as contas. Por quê? Porque isso não foi trabalhado para ser algo de longo prazo. Foi algo momentâneo, ali no curto prazo, funcionou, deu certo, agora a gente parou de falar, parou de acontecer. Entende? Então é bem importante pensar sobre isso. Não pode 4 falar. etapas que precisam fazer parte da vida da igreja. Ah, e só um comentário. O Ministério de Inclusão não é um acessório da igreja, tá? Não é um braço do Ministério Infantil. Por quê? Porque se eu achar que a inclusão é algo que é só do Ministério Infantil, o meu filho hoje é adolescente. É. Não teria uma igreja para Uhum. ele. Eles vão se tornar adolescentes e adultos. A pastora Grazi estava aqui com a gente. Você descobriu o autista em 2021. O filho já é autista e recebeu o diagnóstico de autismo. Uhum. E tem todas as semanas, a gente conversando um dia desse, teve uma crise conversando comigo dentro do ônibus. Eu no telefone, Olha, tentando acalmá-la do outro lado. olha. Entende? Então, assim, são situações que a gente precisa pensar. Se a gente só pensar no Ministério Infantil, as crianças vão crescer e vão embora. Então, assim, é muito importante. A base é o Ministério Infantil. E eu sempre digo o seguinte, cuide bem do Ministério Infantil. A criança que aprende a gostar da igreja, ela tem maiores chances de permanecer na adolescência e depois na vida Com adulta. certeza. Se você só tem a visão para o Ministério Infantil por enquanto, começa. Mas não perca de vista que essa criança vai crescer.
E o que que você pode falar aqui para a gente que está acompanhando? Eu tô vendo que tem muitos pais, muitos líderes de ministério infantil, gente que já serviu e quer voltar aqui, né, envolvido. Para quem está numa igreja que não tem nenhum trabalho, porque fala, não tem nenhuma criança, não tem a necessidade. Eu já ouvi isso também. Sempre Uhum. tem a necessidade, né? Sim. Tá. Ô, Adila, assim, a primeira coisa que eu peço, pessoal, não julgue a igreja, não julgue o pastor, tá? Por Uhum, quê? Porque às vezes, tipo assim, aquilo que é óbvio para mim, como pastor e pai de autista, não é óbvio para outros uhum, pastores. uhum. Às vezes se torna óbvio quando a gente fala. Sim. Então, assim, a gente sabe quantas demandas um pastor tem, um líder tem, e não custa nada avisar, chamar atenção para aquele detalhe, né? A Bíblia tem diversos exemplos de textos que são e que podem sinalizar para nós muitas coisas sobre inclusão. Comece levando informação à demanda, tá? Apresenta a demanda para a igreja. Qual a demanda? Gente, se tiver uma criança na igreja, já tem a demanda. Agora, uma coisa que eu falo até no livro é o seguinte: se a gente esperar o primeiro autista chegar na igreja para só então pensar em fazer alguma coisa, a gente já vai estar atrasado. Sim. Tá? Então, aqui, a Hilda Léa botou aqui: compra o livro do pastor Glauco e dá de presente para o Então, pastor. eu vou colocar isso. É. Mas, assim, de fato, o pastor muitas vezes ele não sabe da demanda, então alguém precisa falar para ele. Uhum, Né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Né? Mostra a demanda, uhum, aponta o uhum, caminho. Tá? O seu pastor não tem obrigação de saber sobre o autismo se ele nunca conviveu com isso. E assim como para a maioria das pessoas ainda é desconhecido, hoje, graças a Deus, a gente tem ganhado espaço. Eu louvo a Deus, o Adila, porque muitas igrejas grandes têm se posicionado. uhum, No sentido assim, igrejas grandes, estruturadas, que influenciam outras igrejas, que influenciam outros pastores. Então, uhum, isso, de fato, é muito legal. Mas não espere só por isso, faça a sua parte. Chama a atenção do pastor, sinaliza para ele, mostra o caminho. Esse é o primeiro passo. Tá? Tem uma coisa que é muito legal, eu tenho produzido alguns materiais, e dentro desses materiais eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo agora, que é uma experiência pessoal, a questão de superação do uhum, luto, mas o outro é sobre algo que eu percebo dentro da igreja e eu estou chamando isso de o efeito da segunda-feira, uhum. que é algo que é muito interessante quando a igreja começa a trabalhar com inclusão. Tá? Sabe a história lá da caverna de Adulão? Que Davi vai para um lugar onde tinha gente endividada, deprimida, que estava escondida lá, e ele sai de lá com um exército. As clínicas na segunda-feira como se fosse a caverna de Adulão. Porque o final de semana deu errado, a criança teve crise, planejaram algo que não deu certo, tentaram na igreja e não conseguiram. Aí chega na segunda-feira, uma mãe abençoada, um pai abençoado, na maioria das vezes uma mãe, fui na igreja ontem, fui bem acolhida. Naquela sala de espera ali, na caverna de Adulão, tem alguém que vai pagar para ver. No outro domingo, não está sozinha, tem outra pessoa com ela. Uhum. Na segunda-feira, agora são 2 falando da experiência. Todas as igrejas que eu conheço, Adila, que se posicionaram em relação à inclusão, começaram por causa de uma criança, daqui a pouco tinham 10 crianças, daqui a pouco metade das crianças do Ministério Infantil eram crianças autistas. Uhum. E aí, isso a gente toca num ponto que é muito interessante, que vai de encontro à missão da igreja. Nossa missão não é fazer discípulos, né? Não é dar Sim. frutos, né? Uhum. Então, assim, o Ministério de Inclusão, ele vai de encontro à missão que a gente tem como igreja, que é levar o amor de Jesus, que é evangelizar, que é abençoar outras pessoas. É bem Sim. interessante pensar sobre isso. Mas para o pastor, começa gerando a demanda, gerando a preocupação, chamando a atenção dele para essa questão. Esse é o primeiro passo. Fez isso, procura uma maneira de começar a educar a igreja nesse sentido e até capacitar, se for o caso. E é muito bacana também, porque às vezes a gente fica esperando mesmo aparecer uma criança que tem a necessidade, né, que precisa de uma atenção diferenciada. E às vezes é o contrário. Eu vejo que minha mãe também é líder de ministério infantil, pastor, sempre foi, né? Desde criança eu vejo minha mãe trabalhando com criança. Então, eu lembro que ela falava assim: se você criar oportunidade, os pais vêm. Porque muitos pais não vêm porque não tem como serem recebidos. Se você criar o ambiente, eles virão. Né? A nossa igreja, lá no Brasil, né, a igreja do meu pai,
começou também o Ministério de Inclusão, deixa eu ver, deve ter bem uns 10 anos, alguma coisa assim. E começou por conta dela falar assim, puxa vida, cadê as crianças com necessidades especiais? Então, mas de uma forma geral, né? Aí foram aprendendo, porque no começo, eu acho que as igrejas começaram até meio que errado, porque fizeram uma sala específica, Sim. né? Que é a segregação, na verdade, né? É você separar ali as crianças, achando que estão sendo acolhidas dentro do que elas precisam, mas você acaba tirando ela do convívio das outras, né? E daí foram reajustando e falaram assim, não, eles vão ser recebidos aqui para poderem, né, ficar à vontade, sem o barulho, porque tinha um louvor barulhento e tal. Eles são recebidos aqui e depois eles vão para lá. Então, eu vejo que é um processo, né? E cada É, igreja tem um processo diferente, né? isso é bem interessante, eu tenho um posicionamento bem peculiar em relação a você ter um espaço assim à parte. Uma sala sensorial que seja, uma sala de acolhimento, não sei como que a pessoa vai chamar. Eu costumo dizer o seguinte, a gente só precisa tomar cuidado para a bênção não se tornar uma maldição. Tá? Uhum. Vou dar um exemplo. Ganhar um carro é bênção? É bênção. Mas ganhar um carro com 15 anos de idade é bênção? Não, não é. Não, benção. Né? Por quê? Porque você não está pronto para aquilo. Qual é a minha posição em relação à sala de acolhimento? Uma sala sensorial. Tá tudo bem se eu souber usar. Como assim? Essa criança está no espaço com as outras crianças e ela começou a ficar agitada para evitar que ela tenha uma crise. Eu levo ela para esse lugar, porém, com a consciência de quando ela se acalmar, ela volta para o culto. Isso. Tem que voltar. Porque senão ela vira um reforço de um comportamento inapropriado. Sim. Ou então, eu tenho uma criança que não consegue estar com as outras. Então eu levo ela para essa sala. Tá ok, desde que eu tenha um plano. E qual é o plano? O plano de tirá-la dessa sala e levar para lá. Uhum. E aí nessa sala a gente vai trabalhar duas coisas. Trabalha, primeiro, a tolerância dela ao tempo, para ampliar o tempo de permanência dela naquele espaço. E a segunda questão, tolerância aos estímulos. Eu vou apresentando para ela os estímulos que se tem no culto. E aumentando isso de forma gradativa para que ela consiga chegar lá. É tipo a triagem, quando a gente vai na emergência. A gente não passa ali com o enfermeiro que vai verificar a pressão, verificar a temperatura, fazer até alguns procedimentos ali antes de ir para o médico. É mais ou menos isso. Se eu tiver uma sala que eu uso como triagem para essa criança conseguir ser incluída, ok. Se eu tenho uma sala que ela sai, se autorregula e volta, ok também. Agora, em hipótese nenhuma, se essa criança vai ficar depositada numa sala à parte, é melhor não ter. Com certeza, com certeza. Okay? Inclusive, eu vi uma mãe falando aqui que deixou de muitas vezes de ir na igreja por conta da filha, né? Que não parava quieta e tal, porque as pessoas não conseguem compreender. E hoje eu acho que não dá pra gente viver assim mais, sabe? Da mãe não poder ir num ambiente, no restaurante, porque no restaurante, no shopping, as pessoas acabam sendo mais compreensivas e na igreja não. Na igreja tem que fazer silêncio, a criança não pode fazer barulho. E com o tempo, eu sempre falei isso, a criança, ela vai fazer barulho e vai chorar, sendo ela autista ou não. Criança, ela se expressa, Criança é criança, criança é gente. criança. E cabe à igreja abraçar e amar a criança, ensinando, porque o adulto somos nós, né? Então, a gente que tem que estar perto, abraçar e receber, porque no momento que a criança estiver incomodando dentro da igreja, ela não se sente bem dentro da igreja mais. E com o tempo, a mãe também não se sente mais, o pai também não vai, você perde uma família inteira. E o Senhor não quer isso pra gente. Ele fala, ele chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, né? E vinde a mim as crianças, ele chama as crianças para si. Então, o Ministério Infantil, ele tem esse papel. Eu até digo que quanto melhor é o Ministério Infantil, quanto mais dedicado é o Ministério Infantil, né? Quanto mais amáveis são ao receber as crianças, maior é a igreja, melhor é a igreja, né? Então, não espere, fique pronto para que as crianças cheguem, sabe? E a gente precisa ter no nosso coração essa certeza de que Deus que manda, né? Ele é o maior interessado que as crianças conheçam Jesus. E o autista, ele experimenta Jesus, ele sente o Espírito Santo, ele ama o Senhor da maneira dele, mas ele aceita Jesus, né? Então, e o que cabe
a nós é recebê-los, amá-los e manter sempre essa questão da fala, né, do ensino, da inclusão, não só de um discurso, mas de uma vida mesmo de inclusão dentro da igreja. E eu acho muito importante, todo mundo pergunta, mas meu pastor não abraça essa ideia, a minha igreja não pensa assim, isso não existe, o mundo precisa disso. Então, se a igreja é o hospital do mundo, a gente precisa estar pronto, né? A gente precisa estar pronto para receber. E isso é até interessante pensar sobre isso, Águila. O contexto em que Jesus diz, né, deixai vir a mim as crianças, porque no contexto os discípulos fizeram o pré-julgamento em que elas estavam incomodando. Não as impeçais. Não as tempestades. Então é bem interessante pensar sobre isso. E essa ideia, mas eu tenho uma igreja que não apoia, eu tenho um ministério, uma igreja que não entendeu ainda. Gente, se você sentiu no desejo de começar, comece. Tá? Eu vou fazer uma live amanhã com a Marcela. Marcela se tornou uma amiga, que virou uma parceira ministerial e hoje colabora comigo dentro da equipe do Autismo na Igreja, é uma psicopedagoga. E Marcela, no intervalo de 2 anos, está começando o segundo Ministério de Inclusão. Ela morava em Vitória, começou o Ministério de Inclusão lá. A Bárbara está aqui. A Bárbara voltou para a igreja com os 2 filhos autistas na época que a Marcela liderava o Ministério de Inclusão lá. É muito interessante a história delas. E aí, o marido, por questões de trabalho, mudou para o interior do Rio. E hoje ela congrega em Rio das Ostras, acabou de se tornar membro de uma igreja e já está iniciando o Ministério de Inclusão. Então, assim, gente, o pastor não vai te impedir de fazer. A Marcela está aqui, ó, Marcela Psicopê Inclusiva. O pastor não vai impedir, ele não vai dizer não para isso. Tá? Se você apresentar o que precisa ser apresentado. E, gente, se Deus chamou você, deixa eu falar uma coisa para você, ó. É igual que a Atos 8, ô Ângela, quando Deus usa um anjo para falar com Filipe para correr atrás da carruagem de eunuco. Ouviu a palavra, não foi Filipe? Sim. Quem ouviu foi ele. Quem tem que se comprometer com a palavra que ouviu? Quem ouviu. Né? As pessoas não vão se comprometer com a palavra que Deus deu para você. Ponto. Elas só vão se tornar colaboradores quando elas perceberem que, de fato, ele tem convicção do que Deus falou para ele e eu vou me levantar, vou me colocar como um ajudador. É isso mesmo. E tem uma outra coisa também que eu penso, sabe? Eu falo aqui na igreja, olha, se você é um profissional da saúde, né? Se você é um psicólogo, e você pode ajudar no treinamento, seja você o primeiro a se oferecer. Poxa, isso também às vezes não precisa ter todo o conhecimento, mas você é profissional da área, se você pegar um material para ler, você vai entender e vai saber. Sim. O mínimo que você souber pode ser tudo para quem não sabe nada. Isso. Então, lê a respeito, ensina para as pessoas aquilo que você sabe. Às vezes você não é profissional, mas você tem um conhecimento, você lê o respeito, chama a turma e começa a falar sobre o tema, sabe? Porque as pessoas vão aparecer se você... Todo mundo quer aprender, todo mundo quer saber o que fazer. Mas é o que tem que passar para a segunda parte aqui, da conscientização e do acolhimento. Não adianta ficar só na informação também, né? Isso. E aí é bem interessante a gente pensar sobre isso também, Adila. Hoje, graças a Deus, assim, eu comecei o autismo na igreja com aquilo que eu sabia, só que 2013, 2012, 2013, a gente não tinha praticamente conteúdo nenhum no Brasil. Então, assim, eu não sei dizer quantas noites eu passei acordado traduzindo material, traduzindo conteúdo, estudando em artigos científicos que estavam em inglês, a maioria em inglês, né, principalmente, um ou outro em espanhol. Mas era uma forma que eu tinha de ajudar o meu filho. E também, eu sempre fui o pai chato, que acabava a terapia e ficava alugando as terapeutas dele. Porque eu entendia que eu tinha que buscar aprender. Minha esposa também. Eu fui agraciado do meu filho ter acesso a uma clínica, que a própria clínica ofereceu para nós treinamento parental. Então a gente acabou tendo que aprender muito sobre o autismo. A nossa vida parou para estudar sobre o autismo. A minha esposa fez uma especialização em análise de comportamento. Eu fiz uma especialização em terapia familiar no tratamento do autismo. Atualmente eu estudo terapia ocupacional pelas questões sensoriais, que eu particularmente sou apaixonado. E fora os cursos livres que a gente veio fazendo no meio do caminho para ajudar o ASAF. Hoje a gente entende que a conta fecha, não era só para o ASAF.
Sim. E o que que eu tento fazer aqui com o autismo na igreja? Cara, quando eu crio um conteúdo, quando eu crio o roteiro de uma aula, alguma coisa, eu tento colocar de uma forma que qualquer criança de 8 anos entenda, Uhum. né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma equipe estruturada. Eu tenho a Marcela comigo, que é psicopedagoga, tem algumas especializações em transtorno do neurodesenvolvimento. Eu tenho uma neuropsicopedagoga, que é a Patrícia, que é da minha equipe. Recentemente eu fechei uma parceria com uma fono e com um psiquiatra infantil, que estão dentro do projeto. Uhum. Embora eu apareça, mas são pessoas que me dão certo suporte, Sim. entende? Uhum. Mas eu não abro mão de um conteúdo que seja claro para qualquer pessoa entender, É isso mesmo. Poxa, a entende? gente poderia ficar falando Acho aqui mais tanto tempo, não tem tantas outras perguntas aqui, tô vendo o pessoal participando e tal. E assim, gente, eu tô muito feliz de falar assim com você, né, e de trazer esse assunto aqui para nossa turma do Três Palavrinhas, porque a gente tem um que trabalho super bacana assim de Libras, né, nas nossas músicas, que sim, foi um presente de sim, Deus também, que a gente abraçou e realmente é algo que faz toda a diferença, né? Tantas crianças que participam, são surdas e conseguem cantar as nossas músicas, né, com sim, as mãos, e sim. eu acho a coisa mais assim, que presente que Deus, né, entregou nas nossas mãos, e os nossos filhos são presentes nas nossas mãos, né? Então, Amém. ver o que Deus faz quando a gente se dispõe a fazer na vida dos nossos filhos o chamado dele para eles, porque Deus criou cada um do jeito que é, com propósito, né? E o propósito dos nossos filhos nos dá um novo propósito também. Então, o Três Palavrinhas nasceu em 2013 também, né? E assim, eu vejo que o seu filho nasceu em 2010, né? Você falou? 2010? Em 2010, foi diagnosticado em 2012. E a gente fala assim especificamente sobre inclusão na igreja desde 2013. O 2013. marco foi o primeiro domingo de abril, né, de 2013, que foi quando a gente fez o primeiro culto azul. Dali para cá a gente nunca mais parou de falar. E não dá mais, né, assim, para parar de falar. Eu acho que essa voz que Deus deu para você, do mesmo jeito que Deus, eu fico, né, avaliando assim, Deus me deu uma voz para falar do amor de Deus para as crianças e de repente a voz virou tanta coisa, né? Aí vira curso para paz, aí vira, né, projeto social e Deus vai ramificando aquilo que a gente começou com o nosso sim. E eu vejo isso também, né, no seu ministério. E pode acontecer com todo mundo que fala sim para Deus. Né? Você falou de Sim. pessoas que se juntaram a você, já fez um outro curso de inclusão. Hoje a gente atua em alguns ramos, né? Uhum. A gente começou especificamente aqui na rede social para falar de conscientização. E aí, por conta do pessoal que seguia, acabou se tornando um projeto educacional para treinar as pessoas. Aí a gente tem, além disso, a minha esposa ela toca um projeto de maternidade atípica cristã, que ela tem lá hoje mais de 500 mães com ela e a Marcela. Aí, dentro desse grupo de maternidade cristã, nasceu paternidade atípica cristã, e aqui a gente vê o paradoxo, que são os maridos dessas mulheres que estão lá. Tem 500 mulheres e 50 homens, aqui a gente já vê aquela estatística que eu te falei, né? Uau. No passado, a gente acompanhou bem de perto 49 casais que receberam diagnóstico num projeto de prevenção ao divórcio e também iniciamos em novembro do ano passado um projeto de geração de renda para mães atípicas, né? Já fiz o primeiro treinamento, esse ano a gente deve fazer mais 2 edições para ensinar o pessoal a empreender pela internet e usar a internet para trabalhar de casa. Eu acho que isso favorece muito para quem não consegue sair para trabalhar, né? Sim. E, e a gente tem um sonho no coração, compartilhei semana passada pela primeira vez, que é construir a missão ASAF, que é uma residência assistida para 200 autistas. Uau. Eu acho que todo pai de autista pensa, né, no futuro, como que vai ser quando não estiver mais aqui. Uhum. Isso é uma dor que nós temos também, um questionamento que a gente faz também. E aí está no nosso coração de construir. A gente pela fé, a gente comprou 2 chácaras sem ter o dinheiro para comprar, para futuramente, aí, o mais breve possível, começar a construir Que uma bênção. residência assistida para 200 autistas. Uau, que bênção. Tá vendo como Deus faz as coisas? Só tem que falar sim. Isso tudo por um sim. E aí tem quase 200 pessoas aqui. Uhum. Deus só está esperando você dizer sim, tá?
Se você tem coragem de dizer sim, você vai printar essa tela quando acabar a live, você vai postar lá nos seus stories e vai colocar lá, eu disse sim, tá? Para eu saber que você disse sim também. Isso mesmo. E olha, não existe nada melhor do que dizer sim para Deus. A gente fala sim para tanta coisa nessa vida. A gente fala sim para Deus. É a boa, é perfeita vontade, é agradável a vontade de Deus, né? Então, a gente precisa ser obediente, sabe? E dizer sim para Deus, porque essa é uma causa que todo mundo tem que falar sim, né? Você não tem que escolher, não, isso não é para mim. Ministério Infantil não é para mim. Inclusão não é para mim. Não, inclusão é para todos, né? Inclusão é para todos. Todos nós, inclusive, fomos adotados, né? Então, Sim. a inclusão é para todos. E se você é contra a inclusão, aí então Jesus não teve como te salvar, né? Então, vamos combinar. A inclusão é para a vida, sabe? Então, mais uma vez, pastor, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por todo mundo que está participando. Sim, eu vou deixar a live salva aqui, já várias pessoas perguntaram, e realmente um grande prazer, viu, te Amém. conhecer, conversar e te acompanhar. Eu te descobri pelo Instagram, óbvio, nas minhas pesquisas, né, da vida aqui, que sempre qualquer assunto relacionado com criança, né, e com inclusão, eu amo. E Deus tem feito grandes coisas, sabe? E estou muito feliz de ter dado certo e a gente se conectar. Com certeza, Deus une pessoas para propósitos, né? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Foi um prazer estar aqui. E acho que a palavra da noite é: você precisa dizer sim e vamos para cima, que é só o começo. Isso aí. Gente, bora lá então. Deus te abençoe, continue abençoando o seu ministério, no seu Amém. trabalho, abençoando o Azaf, sua casa, viu? E conte com a Amém. gente, Três Palavrinhas é parceiro de vocês aí, porque vocês precisarem, tá bom? Amém. A gente ama as crianças autistas. Eu amo que eles amam Três Palavrinhas, né? Então são tantos Isso. testemunhos. Vou só uma curiosidade aqui, né? Porque muita gente colocou aqui: meu filho é autista e ama 3 palavrinhas. Vocês sabem por quê, né, gente? Eu não preciso falar, né? Fala aí. Até uma característica interessante, assim, uma análise um pouco mais técnica, se a gente olhar, autista gosta de coisas que se repetem. As letras de palavrinhas são curtinhas e se repetem. Uhum. Tem um espaçamento ali ideal, é fácil de decorar, então isso para eles é perfeito. Sem sombra de dúvidas, eu não conheço uma criança autista que não goste de 3 palavrinhas. Eu não conheço. E eu não sei quantas crianças eu conheço. Olha, que Tá? lindo. E eu conheço Isso, muitas crianças autistas não verbais que cantam as músicas Três Palavrinhas, sim, sim. né? Então, Então é aquele, o além de Deus, né? O mais de Deus. Tudo isso aí. isso, Certo? tá? Ok. Gente, Gente, ó, Deus abençoe. boa noite para Beijo no coração. vocês. Beijo para todos. Obrigada, Pastor Galpo, mais uma vez. Fiquem com Deus, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.